Aquele que um dia ouviu a mensagem da Torá, não mais irá querer ouvir outra palavra. Aquele que um dia ouviu a mensagem da Torá, não mais irá querer ouvir outra palavra, porque a sua alma já não consegue suportar palavra diferente da verdade da Torá. Aquele que um dia ouviu a mensagem da Torá, não mais irá querer ouvir outra palavra, porque a sua alma já não consegue suportar palavra diferente da verdade da Torá. Lai, 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 la, la, lai, la. Lai, 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 porque a sua alma já não consegue suportar palavra diferente da verdade da Torá. Baruch Hashem, Shabbat Shalom para todo mundo que está no Facebook. Nós vamos fazer agora o estudo aqui estudo da Parashá, né? O pessoal que está no grupo foi entrando, o pessoal que está no Face também quiser comentar alguma coisa, pode colocar aí nos comentários, tá? A gente vai começar aqui a porção, o nome da porção da semana é Vezot Haberahá. Então eu fiz um apanhado aqui das principais, aquilo que eu considerei importante de a gente trabalhar hoje aqui, né? Deuteronômio 33. O versículo diz assim, começa assim: e esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de sua morte. E ele disse: o Eterno veio de Sinai e de Seir lhes alvoreceu, apareceu desde o monte Paran, e com ele havia uma parte das dezenas de milhares dos anjos da santidade, escrita com sua mão direita, deu-lhes lei do meio do fogo. E ele fala, também amou aos povos, tribos, né, todas as almas dos santos estão em teu poder, ó Eterno, porque eles estiveram ao pé do monte Sinai e tomaram sobre eles o jugo dos teus preceitos. A Torá que Moisés nos ordenou é uma herança para a congregação de Jacob. Versículo 5. E o Eterno foi rei em Yeshurun, Israel, sempre que se congregaram os cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Então a gente vai começar aqui os comentaristas da Torá, né, um apanhado que eu fiz de alguns comentaristas, para a gente poder trabalhar esse texto, tá? Então começa assim, tendo concluído as suas exortações finais, né, Moisés está prestes ao quê? A deixar
este mundo físico, né? Ele está deixando, ele está prestes a morrer, então ele se dedica nesses momentos finais para abençoar o povo, percebendo que esta era a sua oportunidade final de fazê-lo. Esta é a bênção com a qual Moisés, o homem de Deus, abençoou os israelitas pouco antes da sua morte. Então, pouco antes da sua morte, ele começa a abençoar os israelitas, o povo judeu. Então ele fala assim, tal título, quer dizer, que título? O título de homem de Deus, né? Moisés é chamado homem de Deus. Esse título simboliza o exemplo de pessoa que Deus se compraz. Moisés foi o maior líder que o povo judeu já teve. E, no entanto, permanecia o quê? Humilde. Moisés permanecia humilde, pois Moisés estava totalmente anulado diante da vontade divina. Por isso mereceu o título. Quer dizer, quanto mais a pessoa é mais humilde, quanto mais ela é humilde, mais ela pode ser considerada uma pessoa de Deus como Moisés. Moisés é chamado de homem de Deus. O que significa ser um homem de Deus? Significa, quanto mais a pessoa é humilde, mais ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por quê? Porque quanto mais... O que significa ser humilde? Significa a pessoa ser anulada diante da vontade do Criador, diante da vontade do nosso Deus. Quanto mais vontade a gente tem da nossa própria alma animal, menos humilde a gente é. A gente se torna pessoas orgulhosas. O que é uma pessoa orgulhosa? A pessoa que é o contrário do anulado diante de Deus. O que é uma pessoa que é o contrário do anulado diante de Deus? É a pessoa que faz justamente o oposto do que Deus mandou ela fazer. Ou então ela fala assim, Deus manda ela fazer alguma coisa e ela fala, eu não concordo. Então, para ela ser um homem de Deus, de acordo com a Torá, ela precisa ser anulada diante de Deus, anulando as suas vontades próprias, para que a vontade de Hashem seja transparente diante dela, como o vidro ali da janela é transparente diante do sol. O vidro da janela ela é transparente, ela é anulada diante da luz do sol. Então, a gente também precisa ser anulado. E quanto mais a gente negar a nós mesmos, negar nosso orgulho, mais Hashem brilha através de nós. Mais a luz de Deus perpassa nosso ser. Assim como Moisés. E ele continua. É uma atitude correta os pais abençoarem os filhos antes de morrerem. Por quê? Porque Moisés ele começa a abençoar as tribos de Israel. Então, como ele viu que estava para morrer, ele começa a abençoar. Então é uma atitude judaica sempre abençoar os filhos antes de morrer. Né? Uma pessoa percebe que vai morrer, ela vai e abençoa os filhos. Foi assim com os grandes patriarcas. Todos eles abençoaram ao perceber que estavam morrendo, estavam partindo deste mundo, eles chamaram os filhos e foram abençoar os filhos deles. Moisés considerou todo o povo de Israel como seus filhos, por isso ele os abençoou. Considerando que não se sabe quando partirão deste mundo, os pais devem abençoar seus filhos sempre. Então, abençoar sempre os filhos. Né? Quando sai, Deus te abençoe, meu filho. Quando volta, Deus te abençoe, meu filho. Falar as palavras do sacerdote, né? Que é o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o Senhor e te dê a paz. Né? Então, tem um versículo lá que é propício para que os pais abençoem os filhos. Nós fizemos isso agora em Yom Kippur, né? Então, mas não só em Yom Kippur, a gente deve fazer sempre, porque a gente não sabe quando Deus nos livre, os nossos pais partirão. Né? Lá em casa, graças a Deus, a gente foi acostumado a pedir benção pai, benção mãe. Né? Até hoje eu vejo meu pai e minha mãe, a primeira coisa que eu falo é pedir a bênção para os dois. Né? Então esse é um costume judaico. Ele disse, veja como este povo é digno da bênção de Deus. Quando eles estavam prestes a receber a Torá, a presença de Deus veio no Monte Sinai para encontrá-los, tal qual um noivo vai cumprimentar a sua noiva. E ele brilhou para eles no Monte Sinai, depois de ter vindo do Monte Seir, onde ele ofereceu a Torá aos Edomitas. Ele apareceu no Monte Sinai após ter vindo do Monte Paran, onde ele ofereceu a Torá aos ismaelitas. Então,
A tradição compara o Monte Sinai a um grande pálio nupcial, onde Hashem casou com o povo judeu. Né? Diz que o monte ele trepidava, ele fumegava e o monte se suspendeu sobre o povo e Hashem propôs, né, esse casamento que seria a aceitação da Torá por parte do povo judeu. Então é comparado a um casamento. Mas antes ele foi e ofereceu a Torá para outros povos. É o que está no início da nossa porção dessa semana. Os nossos sábios nos contam as nações do mundo e a Torá. Hashem foi até os descendentes de Esav. Quem é Esav? Esaú. Né? Que dele veio, ele também era chamado de Edom, os Edomitas, que é Roma hoje. Né? Então ele foi primeiro a Esav e perguntou-lhes: vocês gostariam de receber minha Torá? Bem, replicaram eles, depende do que diz a Torá. Aí Deus responde: não matarás. E como podemos cumprir esta lei? Disseram os edomitas. Eles protestaram, né? Matar é o nosso negócio. Itzaque, que é o pai de Edom, né? Que o Edom era irmão do Yaakov, né? E quando Isaac foi abençoou justamente falando que Esav para que vivesse pela espada. Então eles não podiam, segundo o argumento deles, é que eles não podiam aceitar a Torá, porque a Torá tinha a lei de não matar. E era justamente o ofício do Esav. Esav vivia da espada. Esav, a tradição diz que Esav era uma pessoa, um perverso que assaltava, que roubava, que fazia tudo de perversidade, que tinha apenas uma qualidade muito grande nele, que era honrar o pai. Ele era um homem que ele sempre honrava o pai dele. Entretanto, ele usava sempre a espada. Então ele não aceitou. O povo de Edom não aceitou a Torá por causa disso. Aí ele fala que como os descendentes de Esav não estavam interessados na Torá, Hashem foi até Amon e Moabe e perguntou para eles: querem ter minha Torá? O Amon e o Moabe foram filhos quando Ló saiu do lado de Sodoma e Gomorra. Então ele saiu com a filha dele, que a mulher morreu no meio do caminho, porque virou para trás, virou estátua de sal. E aí ele foi com as filhas dele para lá e acabou casando com as filhas. E aí surgiu esses dois povos, né? O nome cada povo, Amon e Moabe, foram os filhos desse casamento. Então ele perguntou, Hashem chegou para esses dois povos e perguntou: vocês querem ter a minha Torá? E aí a resposta dele foi o seguinte: vamos primeiro ouvir do que se trata a Torá. Responderam: na Torá está escrito: não cometerás adultério, explicou Hashem. Então não estamos interessados, disseram Amon e Moabe. Veja, descendemos de relações de Ló com as suas filhas. Isto não é para nós, portanto. Então, porque eles vieram justamente de um casamento proibido entre pai e filho, que não pode, eles não se interessaram na Torá. Aí Hashem voltou-se para os descendentes de Ismael para ver se eles queriam a Torá. Eles também inquiriram sobre o que estava escrito na Torá. A Torá ordena: não roubarás, respondeu Hashem. Esqueça, disseram os Binei Ismael. Nosso antepassado Ismael era um ladrão. O roubo é nosso modo de vida. Então, segundo a tradição, Ismael era um ladrão, porque o pai dele, o Abraão, era uma pessoa muito benevolente, criou o filho com muita benevolência, e aí gerou um rebelde, uma pessoa que fazia de tudo que não podia, e entre as coisas era também um ladrão. Hashem procurou outras nações do mundo oferecendo-lhes a Torá, mas nenhuma delas deu importância a ela, até que ele chegou, finalmente ofereceu a Torá a Benei Israel, aos filhos de Israel. Eles aceitaram-na sem perguntar, né, sem perguntas e com alegria. Então eles falaram: a Torá, então a gente tem todos esses mandamentos, a gente nem vai perguntar quais são, mas a gente vai aceitar com alegria. Eles aceitaram a Torá no Monte Sinai. Os Edomitas e os Ismaelitas representam todas as nações não judias do passado e do presente. Ao oferecer a Torá para as nações não judias,
Deus os tornava receptivos a aceitar mais tarde sua obrigação de observar as leis de Noé. Então ele fala assim, os edomitas e os ismaelitas representam todas as nações não judias do passado e do presente. Ao oferecer a Torá para as nações não judias, Deus os tornou receptivos a aceitar mais tarde a sua obrigação de observar as leis de Noé. Estas são as 7 categorias de mandamentos que devem ser observados por todos os não-judeus. Para aceitar adequadamente este código legal, o não-judeu deve reconhecer que Deus o deu à humanidade como parte da Torá que ele deu no Monte Sinai. Então, ali era o protótipo das nações não-judias, que foram, ali Deus ofereceu para eles 613 preceitos e cada uma dessas nações não-judias não aceitaram. E aí, segundo o Rebbe de Lubavitch explica, também no futuro essas nações que rejeitaram a Torá, elas iam se submeter aos 7 preceitos universais que toda humanidade deve observar. Então, se você está acompanhando nosso vídeo e não conhece esses 7 preceitos, você pode comentar abaixo que eu vou mandar para você. São 7 preceitos com suas derivações, que segundo algumas opiniões dá 30 mandamentos, por outras opiniões dá 66. Então a gente tem várias derivações de cada dessas 7 leis, que cada um de nós deve observar de maneira obrigatória para agradar a Hashem. Então a gente deve entender também que Deus deu no Monte Sinai. A gente não deve pensar assim, isso aqui é coisa óbvia da mentalidade humana, é uma coisa que a gente vai chegar, não roubar, não matar, é coisa óbvia, né, da sabedoria humana natural. A gente não deve pensar assim, a gente deve pensar que a gente faz esses mandamentos porque Deus ordenou lá no Monte Sinai. Então não é uma coisa racional, é uma coisa supra-racional, quer dizer, acima do nosso entendimento. Deus mandou, a gente obedece. E ele fala assim, no futuro messiânico as nações não judias serão refinadas. Gente, isso aqui é um comentário que hoje a gente vê acontecer, mas quando o Rebbe escreveu isso aqui, as nações não judias não estavam interessadas em Torá. Eu cresci numa igreja que não era, eu cresci numa igreja que jamais falava assim Torá, jamais falava assim lei de Deus, e com o tempo, com as décadas, foi começando a falar de Torá, que o povo judeu era povo eleito. Mas isso da década de 90 para cá, né? Imagina na década de 60, quando o Rebbe começou a falar sobre isso. Então, ele está falando aqui de uma coisa, ainda mais os sábios antigamente, que falavam que no futuro as nações não judias iam se interessar pela Torá. Então, era por nível de profecia, porque a gente jamais ia chegar a essa conclusão observando o comportamento das nações não judias. Então, ele fala assim, as nações não judias, na era messiânica, elas serão refinadas. Então, o que é ser uma pessoa refinada? O que é ser uma nação refinada? As pessoas iam se comportar melhor, iam começar a refletir sobre os mandamentos de Deus, iam ser pessoas melhores, e não mais iam se opor ao estilo de vida e à visão do mundo da Torá. Ao se aproximar das nações do mundo, com a opção de aceitar toda a Torá, Deus implantou nelas a receptividade, a obrigação presente de aceitar a Torá, a autoridade da Torá sobre elas, obrigando-as às leis de Noé, bem como sua futura aceitação da visão de mundo da Torá, transformando-as em participantes ativos da redenção final. Isso é uma explicação do Rebbe. Então o Rebbe fala que o não-judeu, gente, tem uma participação ativa na redenção final. Isso é uma coisa muito espetacular. Eu e você que não somos judeus, e todo mundo que está aqui ao vivo agora não é judeu, porque um judeu não está na internet no Shabat, né? A gente está usando a internet no Shabat para elevar a internet também, graças a Deus a gente pode fazer isso. Então, nós temos uma participação ativa na redenção final, quando a gente cumpre nossos 7 mandamentos, quando a gente não cumpre apenas os 7 mandamentos, mas a gente vai além deles de maneira voluntária, fazendo as rezas da manhã, recitação de salmos, fazendo principalmente de tzedakah, quer dizer, ajudar os pobres. Então a gente está espalhando benevolência no mundo e preparando ele para um futuro magnífico que está chegando, que é a era da redenção final, com Mashiach.
A razão fundamental pela qual Deus ofereceu a Torá às nações do mundo foi para impedi-los de contestar o aparente favoritismo que ele demonstra para com o povo judeu. Então, quando ele ofereceu a Torá para todas as nações, significa que ele deu igual oportunidade para todas elas. O favoritismo é apenas aparente com o povo judeu. Ele foi e ofereceu a Torá ao povo judeu e o povo judeu aceitou. Então ele continua. Além disso, no futuro messiânico, as nações não judias serão refinadas e não mais se oporão intrinsecamente ao estilo de vida e visão do mundo da Torá, conforme está escrito no profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Eu então transformarei as nações para falar uma língua pura. De acordo com algumas opiniões, essa língua pura é o hebraico, gente. Nós vamos aprender hebraico. Agora eu não sei se a gente, aprendendo ali mesmo, sentando para fazer exercícios de hebraico, ou se Deus vai dar uma capacidade sobrenatural para a gente aprender hebraico. Como eu não sei se a segunda opção é a verdadeira, é melhor a gente estudar cada dia um pouquinho de hebraico, porque a gente sabe que no futuro isso vai acontecer. Então, de modo que todas as nações invocarão o nome de Deus para servi-lo em unanimidade junto com os judeus. Então, a gente vai servir a Deus no futuro. Algumas opiniões dizem que o mundo todo vai virar Israel e todos nós, as demais nações, vamos servir juntamente com os judeus. De acordo com algumas opiniões, os não-judeus, os Bnei Noach, vão virar judeus. De acordo com outras opiniões, dizem que não, que o Bnei Noach continua sendo Bnei Noach, mas que ele vai cumprir os mandamentos todos da Torá também. Então, na prática é a mesma coisa. Então, prepare-se, você que está vendo nossa aula aqui, prepare-se para cumprir a Torá, no futuro, esse futuro breve que está chegando, que é o futuro da era messiânica. A Torá que Moisés nos ordenou é o legado, a herança da congregação de Jacó. Então a gente tem que focar aqui, eu queria focar com vocês aqui nesse versículo. A Torá, gente, não é uma herança do povo brasileiro, não é uma herança do povo americano, do povo inglês, do povo africano, do povo asiático. Ela é uma herança da congregação de quê? De quem? De Jacó. É o povo judeu, gente. A Torá pertence ao povo judeu. É o povo judeu que Deus colocou na mão dele para ensinar as nações. Nós precisamos aprender a Torá deles. Então ele fala que até mesmo um recém-nascido pode herdar a propriedade do seu pai. Na verdade, uma herança é tão intrínseca ao herdeiro que pode ser considerada como sempre pertencendo a ele em potência, potencialmente, como um direito de nascença irrevogável. Aí o Rebbe continua. Ao referir a si mesma como a herança do povo judeu, a Torá está nos informando que todo judeu, mesmo um recém-nascido, um bebê recém-nascido, é um herdeiro genuíno de toda a Torá. A Torá se torna nossa, não apenas, está falando aos judeus, A Torá se torna nossa não apenas quando amadurecemos o suficiente para estudá-la e entendê-la, mas imediatamente após o nascimento. Então ele está ensinando aqui que aprender a Torá está além da intelectualidade humana. E ele continua, o intelecto não é a ferramenta através da qual a essência da Torá é apreendida. Então é muito mais do que a capacidade de inteligência. Então tem gente que é muito inteligente, tem gente que é pouco inteligente, tem gente que tem uma capacidade de aprender rápido, tem gente que não tem gente que tem instrução, tem nível superior, tem gente que é analfabeto. A capacidade de assimilar a Torá é além da nossa capacidade intelectual. Portanto, mesmo o recém-nascido pode possuir essa totalidade, essa herança. Os judeus levam os bebês para aprender Torá. No carrinho, bota o carrinho de bebê lá na sinagoga para ouvir a Torá desde criança. Porque é supra-racional, é acima da intelectualidade humana. Aprende-se a Torá pelo Espírito, que nós temos uma alma divina, na verdade. A alma divina que está dentro de nós. Inclusive, algumas opiniões dizem que a alma divina entende hebraico. Até uma oração em hebraico, a alma divina é edificada. Ela aprende, ela entende tudo aquilo ali. Acima da intelectualidade, é isso que o Rebbe está falando. É especificamente a consciência dessa dimensão essencial da Torá que forma a base da nossa abordagem e estudo dela.
o estudioso e o novato devem permanecer cientes em todos os momentos de que a Torá é a nossa conexão essencial com Deus. Aliás, mandamento significa, segundo o Rav Yaakov já explicou, que mandamento ela tem a mesma essência na palavra de conexão. Então, quando você cumpre os mandamentos, você está fazendo conexões com Hashem. Conexão, nós temos 7 mandamentos, que são 7 conexões que a gente tem com Hashem. Quando a gente vai além dos nossos 7 mandamentos, a gente está estabelecendo outras conexões com Hashem. Então, essa consciência nos inspira a nos empenhar em aprender o máximo que pudermos, bem como encorajar e capacitar outros a fazer o mesmo. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Apesar de a gente ter, eu mesmo tenho 3 anos estudando a Torá sem a influência de Roma. Então, eu estou tentando ensinar o que eu tenho aprendido, assim como eu sei que cada um aqui tem tentado ensinar o seu próximo. Então, isso é uma coisa muito boa, é uma maneira de espalhar luz para esse mundo. E ele continua, o estudo da Torá não é meramente uma busca intelectual. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A busca da Torá não é apenas uma coisa intelectual, é acima da intelectualidade, é você saber que tem coisa que você não vai entender, mas que mesmo assim você tem que guardar, você tem que observar. Né? Ele fala lá, faremos e entenderemos. Então, quando você faz, o fazer precede ao entender. Você faz sem entender, e depois Deus te dá um entendimento. A Torá não foi feita só para a gente entender. A Torá foi feita para a gente cumprir, colocar em prática, para botar esse mundo aqui, tirar da letra e colocar na nossa vida prática. E ele vai aprofundar. Olha que interessante. No decorrer do estudo da Torá, de acordo com as nossas próprias habilidades, podemos receber um presente de Deus na forma de compreender aspectos da Torá. Presta atenção nisso aqui, é profundo o que ele fala. Então, podemos receber um presente de Deus na forma de compreender aspectos da Torá que nosso próprio intelecto ou constituição espiritual não nos permitiria apreender por conta própria, ou em a forma de reter mais do que aprendemos, do que a nossa própria capacidade de lembrar nos permitiria. Então, a pessoa tem uma capacidade intelectual limitada, pode ser o doutor que for. Todo mundo nesse mundo tem uma capacidade intelectual de entendimento limitada. A gente, cada um tem o seu limite. Às vezes Deus dá além dessa capacidade intelectual. Às vezes a pessoa entende Deus dá um entendimento para ela, um presente, e ela começa a entender uma coisa. Gente, a Torá, ela é algo espiritual. Ela não é uma coisa apenas de intelectualidade, de estudo, igual você estuda para concurso. Não, ela te abre canais espirituais e você, por esse mérito de dedicar ao estudo da Torá, de tentar buscar cumprir os mandamentos, Hashem vai te abrindo os olhos para entender além outras dimensões que estavam ocultas da sua vista, do seu entendimento. Isso de forma gratuita. Deus, ele vê seu esforço, ele vai, não porque pela sua própria intelectualidade você jamais iria conseguir. Você pensa, o povo judeu sai do Egito, eles jamais iam conseguir pensar por conta própria, escrever a lei lá, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Então isso foi Deus que revelou na sua própria vontade. Eles nos sentaram para escrever, vamos ver qual que é o mandamento melhor aqui. Aí ia ter votação, igual a gente tem no Brasil, Congresso, o pessoal votando, sempre tem um que é contra, a gente tem que fazer isso, aí o outro, não concordo, né? Então Deus não esperou eles fazerem isso, eles sentaram para decidir o que era bom e o que era mal. Deus revelou de maneira generosa e misericordiosa para eles no Sinai. Então ele fala assim, embora esse presente esteja além da nossa capacidade de ganhar, Deus só o dará se nos tornarmos queridos por Ele, refinando-nos o melhor que pudermos. Então a gente tem que refinar a gente mesmo. Como que a gente se refina? Refletindo sobre nós, refletindo sobre nossos comportamentos. O que eu posso melhorar na minha vida? O que eu posso melhorar? Eu preciso estudar mais Torá, preciso ler mais salmos, preciso, vencer minha preguiça, vencer
a minha má tendência. Então a gente tem uma série de coisas que a gente pode refinar nossa alma. E à medida que a gente refina um pouquinho aqui, outro ali, Deus vai abençoando 1000 vezes mais, dando entendimentos que a gente pode se alegrar a cada dia e refinar ainda mais com esses entendimentos que Deus nos dá. Então, com certeza, é um caminho, gente, que é um caminho que a gente vai aperfeiçoando a nossa alma, né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem uma história de refinamento da alma para contar. Gente, então, ó, aqui vai para o 34, vai falar sobre a morte de Moisés. Eu vou resumir, tá? Essa questão aqui da morte de Moisés. Moisés ele vai morrer e aí ele fala assim, ó, que eu queria chamar a atenção de vocês da morte de Moisés é o seguinte. Fala aqui que nunca surgiu outro profeta em Israel como Moisés, a quem Deus conhece face a face, ou seja, que tivesse permissão para se comunicar com ele sempre que quisesse. A gente sabe por outra paraxá, né, na paraxá Vaikra, que tem o último Aleph é menorzinho, porque Moisés escreveu por causa da humildade dele, ele não queria dizer que ele, na hora que ele quisesse falar com Deus, ele falava. Né, e ele, com essa humildade, colocou um Aleph menor lá, que aí já não significava, se tirasse aquele Aleph, significava que Deus falava de maneira eventual. E Deus queria que ele colocasse o Aleph. Então, por quê? Porque Deus, o mérito de Moisés fez com que ele falasse com Deus da maneira que ele, na hora que ele quisesse. E Deus não falava por meio de enigmas, como os demais profetas. Deus falava diretamente com Moisés. Então, diz que nunca mais surgiu no povo judeu um profeta comparado a Moisés. Então você vai ver Isaías, pode ser comparado a Moisés? Não pode. Jeremias pode ser comparado a Moisés? Não pode. Nenhum desses profetas que depois que a gente tem na Torá podem ser comparados a Moisés, porque Deus fala com cada um deles através de sonhos, através de enigmas, então eles têm mistérios para resolver, para conseguir entender a profecia. Com Moisés não acontecia assim. E outra coisa, eles não é o momento que eles querem falar com Deus que Deus falava com eles. Né? Deus falava na hora que Deus queria. Com Moisés era diferente. Moisés falava com Deus a hora que ele quisesse. Então eu vou terminar aqui, gente, mensagens do dia para a gente inculcar, para não sair da nossa mente. Primeira coisa, seja humilde. Se quiser de fato aprender a Torá, anule-se diante do Eterno. Moisés ele pôde entender, o melhor entendimento que tem da Torá é do próprio Moisés. Por que ele conseguiu entender a Torá daquela maneira? Porque ele estava completamente anulado diante do Eterno. Segundo tópico, esforce-se para estudar a Torá, mas consciente de que o Eterno a deu como herança ao povo judeu. Então a gente tem que aprender a Torá não de outros povos, não de Roma, não dos ismaelitas. A gente tem que aprender a Torá de quem? Do povo judeu, porque a Torá é uma herança do povo judeu, passado de geração em geração. Terceira mensagem do dia, sempre se lembre de abençoar seus filhos. Então vai sair a bênção pai, a bênção mãe. Então abençoar sempre os filhos, antes de dormir, ao acordar. Então sempre abençoar. 4, não reprima sentimentos de dor. Isso aqui é colocado porque o povo judeu chorou 30 dias pela morte de Moisés, né? Então não reprima sentimento de dor, mas também não os mantenha por muito tempo. Então a pessoa não pode passar um ano todo chorando pela morte de alguém. Há um período de luto, né? A gente sabe que tem 7 dias de luto, mas também tem outro período de 30 dias. E se você passar desse tempo chorando de luto, a alma que foi embora, ela também fica triste lá nos lugares celestiais. Então a gente não deve ficar alimentando o luto por muito tempo, muito mais tempo do que se aconselha pela Torá. Exercício da semana. Tente se lembrar de conceitos e doutrinas que estão na sua mente a respeito da Torá e que eventualmente não condizem com os ensinamentos milenares do povo judeu. Então,
é um exercício você sempre pensar assim, poxa, esse conceito aqui que eu tenho é aprendido do povo judeu ou aprendi dos edomitas, de Roma, ou aprendi dos ismaelitas, ou aprendi de qualquer que seja outro povo, né? Porque às vezes você vem, eu mesmo, 40 anos aprendendo a Torá por outra escola, né? Que não é do povo judeu. Então eu estou cheio de conceitos na cabeça, que de vez em quando eu penso assim, isso aqui está errado, isso aqui não está condizente com o que eu tenho aprendido com o povo judeu. Então é um exercício, busque informar-se com o rabino ortodoxo. No nosso caso a gente tem o Rav Yaakov, a gente tem o Rav Michel, a gente tem o Rav Shimon, né? Eu posso ajudar fazendo essa ponte, tá? Você me pergunta quando eu não souber, eu pergunto para o Rav, né? Até porque o Rav Yaakov é meio ocupado. Então, algumas perguntas eu já sei a resposta dele, eu posso ajudar, né? Nesse caso, já falando, ó, o Rav Yaakov diz assim, assim, assado. Né? Então, eu posso fazer essa ponte. Então, busque informar-se com um rabino ortodoxo sobre como o judaísmo interpreta essas informações que você tem na cabeça e busque esquecer de conceitos errôneos que você entendeu lá no passado. Então, tem muita coisa que a gente entendeu no passado que é errôneo. Aí a gente entra para aprender na Torá, no judaísmo, trazendo aqueles conceitos de Roma sobre, eu tenho que me tornar judeu para ser salvo, né? O que não é verdade. Né? O próprio conceito de salvação no judaísmo é outro, não é essa questão de se salvar do inferno eterno. Então, gente, é uma escola que a gente está entrando que a gente precisa esquecer das escolas erradas que a gente aprendeu no passado, porque a gente precisa construir um edifício bonito, mas para construir esse edifício bonito a gente tem que limpar as bases dele, tirar todo o lixo que a gente aprendeu no passado. Tá bom? Então eu vou deixar aqui com vocês um Shabbat Shalom, pessoal do Face.